O nosso protagonista, chamado Yu, acabou descobrindo que possui uma doença terminal sem cura. Após isso, ele se trancou no seu quarto e passou o resto da sua vida jogando um jogo chamado Inner Lunatic. Para sua surpresa, após morrer, ele acaba reencarnando dentro desse jogo. Entretanto, ele estava no corpo do jovem mestre chamado Kinox, o vilão da história. E para piorar, ele tinha um efeito negativo chamado Tempo Limite, com seus dias de vida contados. Agora, com seu conhecimento, ele vai ter que encontrar uma forma de sobreviver neste novo mundo. Esta é a parte 10. Se ainda não viu as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Nosso protagonista conseguiu passar no desafio da Lua Carmesim. Yu pensa sobre a conquista do Lunatic, a habilidade passiva Juramento da Luz do Luar. É também uma habilidade que pode ser útil em qualquer lugar, embora seja uma pena que tenha que ser usada à noite. É uma habilidade passiva que pode multiplicar seu poder de ataque em 1.2x. Isso é bastante raro em Inner Lunatic. Ele pensa que também ganhou um ponto de status extra em determinação, conseguindo os melhores resultados. Em seguida, Luna questiona, dizendo que parece que ele quer algo a mais dela. Yu responde que, até onde sabe, nenhum recém-chegado foi tão bem quanto ele no teste lunar. Nesse caso, ele estava pensando que deveria ser tratado adequadamente. Luna comenta que ele é um recém-chegado bem ousado, embora se pergunte por quanto tempo conseguirá agir com essa audácia. Em seguida, ela ordena que Duffy traga aquilo. Luna explica que se trata de um artefato que Lunatic adquiriu recentemente, chamado Sombra da Lua. Como o nome sugere, é um artefato que cria um clone. Isso provavelmente o ajudará enquanto se torna um espião na academia. Com isso, ela pergunta se ele está satisfeito, e Yu concorda. Ele pensa que finalmente colocou as mãos no artefato. Ao colocar a máscara, o sistema informa que ele conseguiu usar o artefato Sombra da Lua, o que cria um clone do jogador, pedindo para informar o nome, traços e informações básicas. Yu reflete que esse é o maior motivo pelo qual entrou em contato com a Lunatic tão cedo na história. Esse é um artefato que pode criar um clone do jogador. Agora, ele pode ser tanto o protagonista quanto o vilão. Esse é o artefato que pode permitir fazer isso. Com isso, ele agradece a Luna. Luna diz para ele prestar atenção, mencionando que há um total de 5 ranks dentro da Lunatic. Excluindo o capitão e o vice-capitão, os membros são ranqueados de 1 a 3. Como ele está neste lugar pela primeira vez, começará pelo rank 3. Yu diz que entendeu. Luna pede que ele fique de prontidão até receber sua primeira missão, e espera que ele não a decepcione. Após Yu partir, Luna comenta que aquela criança é muito interessante. Duffy concorda, dizendo que não tem ideia de como ele suportou a loucura da Lua Carmesim. Luna fala que consegue entender por que ele diz isso, já que pessoas que não são gênios não durariam nem 5 minutos. E mesmo que ele seja um gênio, ser capaz de lutar sem um hobby significa que ele tem coragem o suficiente para pôr sua vida em risco. Assim, diz para observá-lo por enquanto, para verem se ele vai entretê-los e se será útil para a organização. Ao sair, o balconista comenta que parece que ele cuidou dos seus negócios. Yu apenas confirma e pensa que os outros perguntariam por que ele fez algo tão maluco se realmente tivesse que arriscar sua vida no altar. É claro que ele sabia o que estava fazendo. A maneira perfeita de resistir ao traço Berserk é ter 2 traços específicos de gênio: o gênio da esgrima e do combate, assim como o gênio sensível à mana. Simplificando, apenas ele pode usar o poder da Lua Carmesim. O balconista diz que acredita que ele conseguiu o que queria. Yu pergunta a Chiron se ele tem algum negócio com ele. Chiron apenas comenta que parece injusto. Auto-apresentações. Surpreso, Yu pergunta sobre isso. Chiron explica que auto-apresentações são sobre introduzir seu nome aos outros. Então, Yu fala seu nome e pergunta se está tudo bem agora. Chiron confirma e diz que será difícil conciliar as coisas com a academia,
mas acredita que seria mais difícil esconder sua força. Assim, diz para ele não se destacar demais. Pouco tempo depois, Yu pensa que o plano correu bem. Ao chegar, Lovilha pergunta como ele pode sair secretamente no primeiro dia de escola sem sua empregada. Yu pensa que acreditava que ela estava dormindo antes de sair. Lovilha diz que já o avisou várias vezes. Ele deveria evitar de fazer coisas perigosas. Mesmo que muitos rumores negativos tenham se espalhado dentro da família, ela comenta que ainda há chance de reabilitação. Yu, deixando isso de lado, pergunta como foi o dia dela. Pelo que ele sabe, empregadas e servos também têm aulas. Lovilha hesita por um momento e depois comenta que nada demais aconteceu. Yu pensa que isso significa que algo aconteceu. Ele questiona se não há nada que possa ser feito sobre isso. Mesmo que sejam lições apenas para empregados e servos, a maioria são nobres de baixo nível. Como Lovilha agora é uma plebeia, ela é o alvo perfeito para eles provocarem briga. Assim, Yu diz para ela pegar isso, mencionando que, se tiver problemas durante as aulas, deveria abrir o saco. Lovilha pergunta o que é aquilo. Yu responde para ela abrir apenas quando estiver com problemas, porque é um item que resolverá qualquer situação de forma bem racional. Lovilha pergunta se não pode abrir agora. Yu apenas nega. Assim, Lovilha diz que entende. Se ela se encontrar em uma situação como essa, irá abri-lo. Yu fala para ela não hesitar. Se encontrar em uma situação perigosa, deve usá-lo. Em seguida, o sistema informa que ele ingressou com sucesso na Academia Elden. Yu pensa que finalmente apareceu. O sistema informa que uma nova mensagem chegou à sua caixa de entrada. Ao abrir, ele ouve uma voz dizendo que já faz tempo que não o vê. Se ele recebeu essa carta, significa que foi bem sucedido em ser admitido na Academia Elden. Ela sabia que ele seria capaz de se tornar um estudante da academia sem problemas. Fica muito feliz que ele tenha conseguido. Yu pensa que a forma como a carta está escrita é como se quem a escreveu conseguisse ver através dele. Essa pessoa definitivamente o conhece. A voz continua dizendo que os testes estão apenas começando. Ele provavelmente passou por maus bocados até agora, mas o que o espera é ainda mais difícil e doloroso. Ninguém além dele pode fazer isso, já que ele é o único que consegue ver o fim desta história. Ela sabe que isso pode parecer irresponsável, mas fará o seu melhor para ajudá-lo o máximo que puder, mesmo que isso não pareça muita coisa. Espera que ele aceite o que está anexado nesse e-mail. Yu comenta que o conteúdo do e-mail não foi de muita ajuda dessa vez também. Agora é hora de reorganizar seus pensamentos. Existe uma alta chance de que a pessoa que enviou esse e-mail seja um profissional de Inner Lunatic. O fato de ela ser capaz de interferir livremente no sistema e de poder enviar algo prova que essa é a conclusão mais provável. Ele também deve focar o máximo possível em concluir a história principal, recuperar suas memórias perdidas e finalizar o jogo. Ele diz que já chega desses problemas que não pode resolver agora. Com isso, ele dá uma olhada no presente. Ao abrir, tem uma surpresa e pensa que, se seu palpite estiver correto, só pode ser aquilo. Logo, percebe que é uma habilidade incrível. Originalmente, para usar o entendimento em Inner Lunatic, é preciso ver o alvo em pessoa, mas isso é diferente. Ele consegue verificar o status de qualquer personagem que conheceu a qualquer hora. Esse presente é algo que apenas um profissional conseguiria enviar. Ele também percebe que a estamina de Tel aumentou em 0.2 em um período tão curto de tempo. Yu se pergunta se Tel já possui o título de Imperador da Espada nessa idade e ainda está ficando mais forte. Quando olhou o aumento de status de Tel, percebeu uma coisa: esse mundo só parece um jogo, mas ele não é um jogo de verdade. E isso vai ser bem complicado. Com isso, ele acredita que deveria estar feliz que a escolha das classes correu bem. No outro dia, nas aulas das empregadas, enquanto Lovilha passava, uma das garotas comenta com a outra que aquela garota chamada Lovilha se tornou uma plebeia. A outra diz que não sabe como Lovilha pode ser tão sem vergonha a ponto de vir para Elden com seu jovem mestre.
Se fosse ela, estaria envergonhada demais para vir a este lugar. Provavelmente ela quer ter uma chance de sucesso na vida, e com um rosto bonito seria fácil para ela enfeitiçar os outros. Além disso, ela é a empregada de um zero à esquerda. Pelo que ouviu, ele é conhecido por ser muito pervertido, e obviamente ela se aproveitaria disso. Mas, como Lovilha não vem de uma família famosa, não precisam se preocupar com ela. Lovilha pensa que já aguentou inúmeros insultos. Como uma ex-nobre sem futuro, coisas como essas são um luxo. Entretanto, ela não deve permitir que isso cause qualquer inconveniência para seu jovem mestre. Assim, ela se aproxima da outra empregada e pergunta se pode ter um momento para conversar. A outra começa a rir, dizendo que é a filha de um conde, e se apresenta como Gisele, da família Floras, servindo o jovem mestre Kane. Ela então pergunta se realmente acha que tem tempo para conversar com uma plebeia como ela. Lovilha responde que ouviu Gisele espalhando rumores infundados sobre seu jovem mestre. Gisele pergunta e daí, afirmando que não é culpa dela que existam rumores negativos sobre o jovem mestre de Lovilha, que estão sendo espalhados na alta sociedade. E, se está pedindo um pedido de desculpas, ela o rejeita. Lovilha reflete que, como o jovem mestre Knox lhe disse, status realmente importam muito neste lugar, e sem opções, ela abre o pacote que Yu lhe deu anteriormente. Logo em seguida, um holograma de Yu aparece. Ele se apresenta como Knox Renhabo, dizendo que não sabe o que aconteceu, mas isso não importa. Se Lovilha escolheu abrir esse pacote, só pode significar uma coisa. Uma das empregadas pergunta se ele é o filho da família Renhabo. Yu então declara que todos estão mortos e avisa que mandará a cabeça delas de volta para suas famílias. Após isso, Lovilha se pergunta se esse é o item que resolveria as coisas racionalmente. Em seguida, Gisele se ajoelha perguntando o nome de Lovilha novamente. Lovilha então se apresenta mais uma vez. Assustada, Gisele pensa que ela suspirou, percebendo que isso é muito ruim. A família Renhabo poderia facilmente apagar sua família do mundo num instante. Com isso, ela se desculpa por ser desrespeitosa, prometendo que nunca mais fará isso, implorando por perdão. Lovilha reflete que, de fato, as coisas foram resolvidas como o jovem mestre disse que seriam, mas isso significa que mais rumores negativos surgirão sobre ele. Ela simplesmente vai embora. Após esses eventos, Lovilha pergunta a Yu se ele está bem, já que suas olheiras estão bem aparentes. Yu responde que está tudo bem, já que conseguiu completar a seleção de classe de algum jeito. Em seguida, ele se encontrou com uma pessoa que lhes dá saudações. Yu pergunta quem é ele. O homem se apresenta como Rick, servo da senhorita Eleanor de Rivelin. Yu se pergunta o que estava acontecendo. Um personagem perigoso da primeira metade da história está se aproximando dele, Rick, o traiçoeiro. Nos próximos 3 capítulos da história principal, Rick trai o comércio Rivelin para aprofundar o enredo. Ele é um servo de um demônio, um adorador demoníaco. Em outras palavras, ele é o traidor que apunhala Eleanor pelas costas. O ditado, o inimigo do seu inimigo é seu amigo, é apenas um absurdo em Inner Lunatic. Rick é simplesmente o pior tipo de lixo, e se envolver com ele trará mais problemas do que benefícios. Rick diz que este é um presente da senhorita para Yu, é um artefato muito precioso. Yu apenas diz para ele desaparecer. Ele pensa que está curioso para saber que tipo de artefato é, mas sabe que é uma maçã envenenada. Ele não deve aceitar. Yu segura sua espada e pergunta se Rick quer que ele repita. Após isso, ele vai embora. Lovilha comenta que ele tem um corpo fraco e diz que ele pode cair enquanto anda com tanta pressa. Yu questiona quão patético ele parece aos olhos dela. Ela responde que ele recentemente teve calafrios, gripe e má circulação nas extremidades, tudo ao mesmo tempo. Ela nunca achou que alguém pudesse ser tão fraco quanto ele. Yu admite que não pode negar, mas diz que agora está bem e não vai morrer de repente. Lovilha concorda, mas ainda se sente insegura, dizendo que ele normalmente está no centro dos eventos.
Yu brinca, dizendo que parece ser muito popular nesse sentido. Ele reflete que, mais do que ser seu mestre, Kinox é alguém que salvou a vida de Lovilha. Além disso, no caso de um personagem possui o traço obstinado, ela fica muito preocupada quando está longe de seu mestre. Em seguida, Lovilha pergunta por que ele agiu daquela forma com Rick, dizendo que ele parecia mais emocional do que o normal. Yu apenas responde que, independentemente do que aconteça, ter aquele homem por perto nunca é algo bom. Lovilha pensa se isso é por causa do problema que ele teve com a senhorita Eleanor. Ela sabe que ele não é alguém que agiria daquela forma sem motivo, então conclui que deve haver uma razão válida para isso. Assim, ela concorda em manter distância de Rick, conforme o conselho de Yu. Yu pensa sobre o que acontecerá no futuro e decide que também deve manter distância de Eleanor. Caso contrário, atrairão muita atenção. Ele avisa que, de agora em diante, eles devem ser muito cautelosos. No dia seguinte, na sala de aula, Yu percebe que era exatamente como ele esperava. Ele se pergunta por que diabos está enfrentando tantos problemas desde o início. O instrutor informa que eles estarão formando os grupos com quem ficarão pelo resto do ano e que formarão laços com esses grupos. Para formar um grupo, a coisa mais importante é conhecer o outro. Yu pensa que isso é ruim. Ele estava otimista demais sobre a situação e não achou que não ter amigos seria um problema em um jogo. O instrutor fala que os cadetes que se deram bem com os outros devem formar grupos de 4 pessoas. Yu pensa que já era. É impossível que a chacota da turma Kinox consiga reunir 3 membros da equipe. Então, ele pergunta o que acontece se não conseguirem formar um time. O instrutor responde que ficarão com nota O na matéria e que não poderão refazer o curso. Eles devem se lembrar disso. Yu pensa que é muito difícil se graduar em Elden. Se tirar nota O em uma matéria logo no início, será expulso imediatamente. Ele não pode deixar isso acontecer. Rapidamente, várias garotas pedem para ajudar a princesa. Yu pensa que precisa encontrar uma forma de fazer com que Kinox, a escória, consiga amigos. Vários alunos tentam fazer grupo com Eleanor, mas ela não aceita ninguém. Ela se aproxima de Yu e comenta que parece que ele não gostou do presente dela. Em seguida, ela pergunta se ele dará a chance de retribuir aquele favor. Yu pergunta do que ela está falando, e Eleanor diz que vai formar um grupo com ele. Yu pensa que, embora isso pareça arrogante, já sabia que acabaria formando um grupo com ela. Logo em seguida, Thalia também pede para formar um grupo com ele. Yu pensa que havia se esquecido dessa garota, outro grande fardo, mas logo entende que, para início de conversa, Thalia é gentil. Gostando ou não dele, ela deve ter se sentido mal ao ver Kinox, seu noivo, sozinho, por isso quis ajudá-lo. Ele comenta para si mesmo que isso está o enlouquecendo. Eleanor diz que isso é inesperado e o questiona o que ela quer dizer, e ela comenta que está fascinada que alguém como ele tenha um amigo. Yu reflete que, baseado no que Kinox fez até agora, ele não consegue refutar muito bem, mas estranhamente está ficando irritado. Eleanor fala que agora eles só precisam de mais um membro. Yu comenta que parece que sua opinião não importa mais. Eleanor responde que não é como se ele tivesse outra escolha. Ele pensa que é como Eleanor disse. Para recuperar suas memórias, ele precisa ficar na Academia Elden. E também precisa ter bons resultados. Pelo bem do primeiro episódio que está por vir, ele precisa ficar entre o top 10%. A primeira batalha contra um arquidemônio será a sua estreia, agindo tanto como vilão quanto como herói. Pouco tempo depois, um rapaz se apresenta como Pel e diz que está feliz por entrar no grupo deles. Yu pensa que, felizmente, o último membro é uma pessoa normal. Mas, ao analisar as estatísticas de Pel, Yu descobre que ele possui uma habilidade interessante. Embora tenha status medíocres, esse não é o ponto principal. O poder da bênção. Essa é uma das habilidades mais poderosas dentro de Inner Lunatic, capaz de despertar forçadamente o talento de um membro do grupo do protagonista.
Infelizmente, não pode ser usada no próprio protagonista. Mas eu acho estranho que um personagem comum da academia possa uma habilidade rara que apenas santos e santas do monastério deveriam ter. Mesmo assim, ele decide deixar isso para depois. Agora, ele precisa se preparar com seu novo grupo para os próximos desafios. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!